a gente tava falando sobre algo lá fora, antes da gente gravar, e eu acho que vem muito pertinente a isso, né? Eu tava compartilhando para contextualizar que a gente começou a se mover e tal, e aí começa a vir os desafios. Sim. Para viver debaixo dessa carreira proposta, debaixo daquilo que Deus falou para você num tempo. E aí as coisas parecem que começam a truncar. Eu queria que você explicasse o que você explicou lá pra gente lá fora. Que foi basicamente isso que eu falei, nossa, mano, é isso. Foi uma revelação. O Lino tava ali, o Lino falou assim, rapaz... Então, eu vivi muito isso, né? Se perguntar para mim assim hoje, qual que é o seu testemunho, né? De vida, eu não tenho ainda um testemunho de vida para contar. Eu não cheguei ainda no lugar que devo chegar, até porque quando eu chegar, eu cumpri minha carreira, né? Eu estou pronto para ir embora. Então, o propósito é essa carreira proposta. Eu estou na carreira, na missão. Estou cumprindo. Então, o meu testemunho é muito isso. Deus me deu uma palavra. Eu trabalhei 19 anos no ramo de farmácia, como empresário. E Deus me deu uma palavra e eu deixei tudo para servir no reino. Uhum. E como que Deus é engraçado, né? Deus, ele te dá uma palavra e diz, olha, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí você sai em obediência. Você crendo no que Deus falou, você obedecendo, você sai e vai. Só que quando você sai e vai obedecendo, Deus começa a lutar contra você, para te fazer desistir, desanimar. É o próprio Deus, é você caminhando em obediência com Deus e o próprio Deus se opondo a você. Por quê? Porque Deus quer saber se você vai se mover debaixo da palavra que Ele te falou ou vai olhar para as circunstâncias. Então Deus manda você fazer, você começa a fazer em obediência e Deus vai se opondo a você para te fazer desistir. Ou seja, Deus vai te testar para ver se você vai continuar movendo debaixo da palavra ou vai olhar para as circunstâncias. Hebreus capítulo 11 vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Como que alguém crê contra a esperança? É ele caminhando debaixo de uma palavra, Deus se opondo a ele não vendo possibilidades e mesmo assim ele decide crer na palavra que Deus falou a seu respeito. É você obedecendo a palavra e olhando para as circunstâncias e vendo, cara, não tem possibilidade. Não tem como isso acontecer, mas Deus me deu uma palavra. E eu decido caminhar debaixo da palavra. Agora, por que Deus faz isso? Porque Pega isso daqui, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, sejam salvos e abençoados. Só que uma pessoa comum não consegue crer numa palavra. Uma pessoa comum não consegue se mover por uma palavra. Ele precisa ver alguém vivendo um milagre, olhando para alguém que está sendo abençoado, ele ouvindo esse alguém, ele vai crer também. Então Deus pega uma pessoa extraordinária que consegue crer numa palavra para, obedecendo, seja abençoado e sendo abençoado, os outros vejam e creiam também. O caso de Abraão. Então Deus chama Abraão, um homem extraordinário que ele tinha capacidade de se mover debaixo de uma palavra apenas, se movendo debaixo da palavra e sendo abençoado, os outros vendo Abraão, olhando para Abraão, olhando a sua vida, eles pudessem crer também. Então Deus faz assim conosco. Deus levanta alguém como você, te dá uma palavra para que você, andando debaixo da palavra, seja abençoado. Para que você, sendo abençoado, seja bênção para outras pessoas que te veem, que te conhecem. Porque eles vão te ouvir, só vão te ouvir quando vê em você a bênção de Deus. Entenda que você carrega uma mensagem de Deus. Uhum. Só que essa mensagem, ela não vai ser ouvida se você não tiver resultado, não for abençoado. As pessoas somente ouvem quem tem resultados. Então Deus tem que te abençoar, te enriquecer, te dar fama, para que os outros ouçam a sua mensagem e creiam, e assim sejam alcançados. É assim que Deus faz com a gente. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Pedro, barco e Jesus, que você falou lá fora, eu achei, foi incrível. Então, aí eu volto no assunto da eleição e da predestinação. Uhum. Eu vou ter que ler aqui alguns textos. Vai. Se tiver pergunta, Link, você fica à vontade. A pergunta que eu faço é, dos 12 discípulos, por que só Pedro recebeu as chaves do reino? Eram 12 discípulos. Somente Pedro recebeu as chaves do reino. Por quê?
Porque somente Pedro declarou que Jesus era o Cristo. Então, quando Jesus pergunta assim, para vocês, quem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo. Só Pedro respondeu. Porque só Pedro respondeu, só Pedro recebeu as chaves do reino. A questão agora é, por que só Pedro respondeu? Porque só Pedro tinha revelação. Mas por que só Pedro tinha revelação? Aqui está o mistério. Você entendeu a ideia? Sim. Então, Jesus chega e pergunta assim, o contexto foi esse. Jesus alimenta a multidão, atravessa para o outro lado do lago de Genezaré, os discípulos atravessam de barco, levantam a tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas, acalma a tempestade, chega do outro lado. Quando chega do outro lado, quem estava lá aguardando Jesus? A multidão. E a multidão estava tipo assim, por que você demorou tanto? Já faz tempo que chegamos aqui. Porque a multidão queria comer pão, comer peixe, queria bênção, cura, milagre. Jesus naquele dia disse, não, hoje não tem pão, hoje não tem peixe, hoje não tem milagre, hoje tem palavra. E começa a pregar, e ele subiu o nível da pregação, começou a falar de céu, de reino, vida eterna, ele vai se declarar ser o pão da vida, ser o filho de Deus. A multidão, ao ver essa pregação, disse, ninguém pode suportar esse discurso, é muito pesado. E começou a sair um por um. Jesus chama os 12 e diz, vocês 12, querem ir embora também não? Aí Pedro, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, nós não estamos aqui porque nós queremos bênção. Nós não estamos atrás de pão. Nós não estamos atrás de peixe. Nós queremos palavra de vida eterna. Nós queremos o reino. Mas por que Jesus ele subiu o nível da pregação e provocou a multidão e também os 12?